Hoje é terça-feira, 24 de junho de 2025 e bora falar mais um pouquinho do livro dos Contos Perdidos? Eu terminei o segundo capítulo dele, dessa vez eu me certifiquei de que eu terminei ele, mas também nem foi tanto quanto o primeiro, né, que eu até comentei no último vídeo, que eu tava na dúvida se todos os capítulos iam ser assim. E até que não, porque o primeiro capítulo tem 10 páginas, depois ele tem 30 páginas de comentários. Não só comentários do Christopher, né, mas até de anotações do Tolkien e tudo mais. O segundo capítulo tem umas 2-3 páginas só de comentários, é bem pouquinha coisa. O texto em si é bem maior, também não é muito mais, né, tô até tentando dar uma olhadinha aqui. Mas deve ter umas 20 páginas, tem praticamente 20 páginas de texto e aí umas 2-3 páginas de comentários. E nossa, que alívio que foi ler esse capítulo 2. Aliás, duas das minhas teorias lá no primeiro vídeo se mostraram verdade, e isso é muito bom. Primeiro, realmente era o primeiro capítulo que era o mais pesado de todos, como eu já estava supondo. Não que eu sou... Não que eu consegui prever isso de alguma forma, mas é que tinha tanta gente falando que esse livro é mais leve que o Silmarillion, tipo, tanta gente mesmo falando que até prefere o livro dos Contos Perdidos por ser mais leve, que eu falei assim, não é possível que o livro inteiro seja tão denso quanto esse primeiro capítulo. Então eu já supus que, por causa desses comentários, o primeiro capítulo devia ser um caso à parte, né, mais denso. Aí eu até teorizei que Tolkien provavelmente colocou tantos nomes de tantas pessoas, de tantos lugares, justamente para deixar o leitor mais curioso. Porque, nossa, o segundo capítulo não tem nada disso. No segundo capítulo não tem nome de gente, não tem nome de lugar. Se eu não me engano, os únicos nomes que são mencionados no capítulo 2 é de gente que tá no capítulo 2, sabe? De gente que tá ali conversando com... Faz parte da história, né, principal. E minha outra teoria, que se mostrou verdade, essa foi um chute mesmo, mas realmente foi isso, é que a gente... Como eu falei, né, o primeiro capítulo é Eriol chegando na Ilha Solitária, encontrando vários elfos e ouvindo pequenas histórias, sabe? Pequenos, tipo, sinopses de histórias, né? E aí eu até teorizei que, ao que parecia, todos os outros capítulos seriam os elfos contando histórias pra ele. Aí a minha única dúvida era se ia ser diretão, tipo assim, história, mas daí fica subentendido que seria os elfos contando essas histórias, ou se a gente teria aí meio que uma quebra de quarta parede, né, com de vez em quando um elfo falando, então Eriol, foi assim que aconteceu, e é essa segunda opção. Realmente todas as... Quer dizer, não sei se são todas, né, eu li só até o segundo capítulo, mas tudo indica que todas as histórias vão ser elfos contando esses contos pra ele, ao que parece vão ser, tipo assim, cada história vai ser um elfo diferente, e a gente tem sim essas quebras no meio. Eu ia falar o primeiro capítulo. O segundo capítulo começa com... Continua de onde parou. Eriol foi dormir lá na... Agora não me recordo se é o Chalé do Brincar Perdido ou se é em outro local, mas ele vai dormir lá na Ilha Solitária. Na manhã seguinte ele acorda, tá passeando por lá, e ele encontra Rúmil. Rúmil, que é um elfo que é citado lá no Silmarillion como publicado. E nesse caso é o mesmo elfo mesmo, porque... Eu ainda não me deparei com nenhum caso como esse, mas eu sei que a gente vai ter, em outras ocasiões, elfos que têm o mesmo nome, mas que na verdade não são a mesma pessoa. Só para dar um exemplo, no início, Finrod era o nome do pai da Galadriel. Só que aí, depois, o Tolkien acabou trocando o nome. O pai da Galadriel mudou de nome de Finrod para Finarfin, e o irmão da Galadriel, que se chamava só Felagund, virou Finrod Felagund. Então, eu não sei se vai ser nos Contos Perdidos propriamente dito, né? Mas nessas primeiras versões, quando Tolkien está falando de Finrod, ele está falando, na verdade, do pai da Galadriel. Ou seja, são elfos diferentes, que Tolkien apenas trocou o nome. No caso de Rúmil, claro, né, vai ter outros, mas no caso de Rúmil, que é quem aparece aqui, é o mesmo elfo. Tem algumas diferenças na história dele, isso sem dúvida, mas apesar das diferenças é o mesmo elfo, né? Não é simplesmente a coincidência do nome. Rúmil, que é citado, é um dos meus elfos favoritos, inclusive eu encomendei uma arte dele, foi a primeira arte que eu encomendei pra usar no canal, né? Não é pra nenhum vídeo específico, porque eu já abordei a história dele no canal,
Mas é uma coisa que eu sempre falo é a vontade que eu tenho de ganhar dinheiro suficiente com o canal pra sair encomendando um monte de arte. Porque eu que leio os livros, quer dizer, não só eu que leio, né? Mas eu falo assim, eu que leio e faço vídeos sobre os livros, consigo perceber quanto personagem, quanto local, quantos eventos interessantes nunca foram retratados. E aí meu sonho é sair encomendando um monte de arte aí da Terra-média. Inclusive, como eu disse, encomendei recentemente uma arte do Rúmil, que não tá pronta ainda, mas a artista já me mandou uns sketches, umas artes preliminares e tá ficando muito legal. Mas enfim, eu já comentei sobre o Rúmil lá no nosso resumo do Silmarillion, que ele é, resumindo bem resumidamente, porque realmente não temos nada sobre ele no Silmarillion como publicado, foi ele que inventou a primeira escrita élfica, né? O primeiro alfabeto élfico, que é as Tengwar de Rúmil. Tengwar significa letras, né? E aí vai ser aprimorando o trabalho de Rúmil que Fëanor mais pra frente vai criar o alfabeto dele, né? As Tengwar de Fëanor, as letras de Fëanor. E as Tengwar de Fëanor, que é aquele alfabeto élfico bonitão que a gente tá acostumado a ver, né? Aquela escrita do Um Anel é usando as Tengwar de Fëanor, né? Não é élfico, é outra língua, mas é usando o mesmo alfabeto. E aí Rúmil teria criado o primeiro alfabeto élfico. Mas, para além disso, lá no Silmarillion, como eu comentei lá no canal principal, no meu resumo, o Rúmil foi quem... eu não sei se escreveu, é a palavra correta, né? Mas foi ele quem compôs o Ainulindalë, a música dos Ainur, que é o primeiro sublivro do Silmarillion, né? Que é onde a gente tem a questão da criação do universo, a criação da... eu ia falar criação de tudo, mas é de tudo bem superficial, né? Mas é como que conta a história de como... acho que o termo Deus nunca é usado, né? Mas como Eru Ilúvatar criou os Ainur, e como os Ainur, através da grande música, criou o mundo, né? Os seres vivos e tudo mais. E o Rúmil vai aparecer de novo aqui, de novo, ou dependendo de como você analisa pela primeira vez, né? Já que isso aqui seria a primeira versão das lendas. E é exatamente o mesmo Rúmil, a única diferença é que aqui ele tá bem velho. Não ficou bem claro quando que se passam essas histórias. Mas como em tese, ao que tudo ficou subentendido, essas histórias vão ser os elfos contando elas para o Eriol, eu suponho que o tempo presente, por assim dizer, né, o tempo em que Eriol tá vivendo, já é após a Guerra da Ira, já é após a derrota de Morgoth. Não sei se é exatamente isso, mas provavelmente é, até porque o Rúmil, quando ele tá conversando com o Eriol aqui, ele cita a queda de Gondolin. Então assim, no mínimo pós-queda de Gondolin a gente tá. Só que assim, Gondolin cai bem pouco tempo antes da Guerra da Ira. Então levando em consideração que a gente já tem essa confirmação de que estamos no mínimo após a queda de Gondolin, e considerando que, ao que tudo indica, essas histórias vão ser os elfos contando elas para o Eriol, muito provavelmente o tempo presente já é pós-queda de Morgoth. Então aqui o Eriol tá bem velho, inclusive achei curioso porque até onde eu me lembro, o Círdan, que é o guardião lá dos Portos Cinzentos, era o único elfo descrito como sendo velho mesmo, né? Como tendo cabelo branco. O Círdan tem barba também, mas assim, o Círdan é explicitamente descrito como sendo velho, né? Tendo uma aparência de idoso. E o Rúmil vai ser descrito assim aqui também. Ele comenta que o Rúmil tinha cabelos grisalhos, né? Já era mais idoso, inclusive um idoso meio rabugento. Achei muito, muito legal. Mas aí, sem muitas delongas, o Rúmil, como eu comentei, tá andando por lá. O Eriol tá andando por lá. Ele se encontra, por acaso, com o Rúmil. E aí conversa vai, conversa vem. O Eriol convence o Rúmil a contar pra ele a história da música dos Ainur. Que daí o capítulo em si, né, a história principal do capítulo vai ser o Ainulindalë, né, a música dos Ainur. E a ideia é que seria o Rúmil contando essa história pra ele. Inclusive, como eu comentei, né, a gente tem alguns momentos no meio da história em que tem essa meio que quebra da quarta parede, por assim dizer, em que o Rúmil fala, então, Eriol, isso e aquilo. E isso se junta com aquilo que a gente já viu lá no Silmarillion como publicado, de que foi o Rúmil quem compôs essa história. Aqui ele não fala que foi ele que compôs, né? Ele tá só contando essa história. Em nenhum momento ele fala que ele que escreveu ou alguma coisa assim, mas como eu disse, é uma conexão que a gente tem.
E quanto à música do Ainur em si, é praticamente idêntica à do Silmarillion como publicado. Inclusive eu fiquei surpreso com tantas frases assim quase idênticas, sério, realmente tem muita coisa muito parecida. Não sei se todos os capítulos vão ser assim, vão ser muito parecidos, mas pelo menos esse em si eu fiquei surpreso. A gente vai ter sim algumas diferenças, mas são diferenças bem pontuais. Eu até tô olhando minhas anotações aqui para não esquecer. Mas, por exemplo, a gente vai ter menções a Valar diferentes. Mais Valar, né? No Silmarillion que é complicado, a gente tem 14 Valar e vamos ter os Maiar também. Que são todos da mesma espécie, mas é como se fosse uma hierarquia, né? Como, sei lá, é como se Valar fosse rei e Maiar fosse príncipe, né? Alguma coisa assim. E aqui, os Maiar vão ser Valar também. A gente não tem Maiar aqui. A gente vai ter somente Valar, e aí por isso que a gente vai acabar tendo muito mais do que 14. Não são todos descritos aqui. Deve ter menção a uns 5, 6 nomes. Mas já dá pra você perceber que vai ter muito mais Valar do que lá no Silmarillion. Mas por causa disso, porque aqui os Maiar são Valar, né? Inclusive vão ter alguns nomes iguais. Vai ter um Valar chamado Omar. Se eu não me engano, Omar é citado no Silmarillion como um Maia. Eu não notei o nome de outros, mas vai ter o Osse, que aqui é um Vala, mas lá no Silmarillion é um Maia. Vai ter a esposa de Osse, que no Silmarillion como publicado é Uinen. Aqui tem um nome diferente que eu não tô me lembrando. O Eonwe e a esposa dele, que agora eu não me lembro o nome, que no Silmarillion são Maiar, aqui são Valar e filhos de Manwë e Varda. Achei muito interessante que não só aqui os Maiar são Valar também, como aqui a gente tem até filhos, né? Um parentesco. Quer dizer, parentesco a gente já tinha, né? Mas a gente tem uma relação de filhos mesmo. Essa questão de filhos não existe no Silmarillion como publicado. Não sei se Tolkien abandonou por completo, o que foi, mas pelo menos no Silmarillion como publicado tem zero menção a filhos. E aqui, né, o Eonwe é filho de Manwë. Lá no Silmarillion como publicado ele é um Maia arauto de Manwë, né? A relação entre eles continua, mas aí já não é mais de pai e filho, seria de arauto, né? Não sei exatamente o que define um arauto. Mas como eu disse, é praticamente idêntico, não tem nem muito o que eu falar. Só teve duas coisas que eu achei bem interessantes, que na verdade 3. Primeiro, aqui é muito mais explícito. Na verdade, não sei nem se é explícito a palavra certa, porque, claro, é explícito, mas eu falo assim, tem até uma pegada diferente do que vai dar a entender lá no Silmarillion como publicado. Porque aqui vai ter muitas descrições na música dos Ainur, lá antes do universo existir, de Melkor. Aqui é Melkor, né? Aqui não é Melkor. Lá no Silmarillion é Melkor, aqui é Melkor. Melkor criando a maldade. O Melkor tem aquela dissonância dele, que a gente já viu lá no Silmarillion. Só que daí, enquanto lá no Silmarillion, como publicado, Tolkien fala assim, Melkor criou o frio intenso, criou o calor intenso, criou coisas ruins. Aqui ele vai ser muito mais direto, ele vai falar assim, Melkor criou a maldade. Vai ser por causa da dissonância de Melkor que vai existir maldade, crueldade, etc, etc e tal. Isso não tá no Silmarillion como publicado. No Silmarillion como publicado, a gente tem sim a maldade como advindo de Melkor. Vai ter lá menção principalmente pelos homens, né, que os homens ficaram por muito tempo abandonados, e aí Melkor influenciando os homens, né, não necessariamente diretamente, né, mas colocando mentiras nas mentes deles e tudo mais. O Melkor fez os homens, muitos dos homens, né, se inclinarem para maldade, crueldade. Só que daí é meio que a história já acontecendo, já é dentro do universo físico e temporal. Melkor, vamos dizer assim, usando o seu livre-arbítrio, vai lá e influencia os homens para a maldade. Aqui não, aqui isso já está previsto lá na música dos Ainur. Lá na música dos Ainur já está explícito, Eru falando. Por causa de Melkor vai existir maldade, crueldade, os filhos vão ter guerras, etc, etc. Eu achei muito interessante isso, porque é muito mais explícito. Isso até destoa um pouco do estilo mais tardio de Tolkien, que eu já comentei bastante lá nas redes sociais do canal, Blue Sky, na época que eu usava Twitter também, de o quão difícil que é
emular o estilo de escrita do Tolkien. Porque o Tolkien ele não tinha simplesmente frases bonitas e tudo mais. O jeito que ele falava essas frases era único. E nunca era direto. Então eu já comentei bastante como que eu não gosto, não que eu acho ruim, né? Mas eu não gosto muito de quando algumas pessoas citam frases dos filmes e acreditam elas erroneamente a Tolkien. Por exemplo, tem umas frases dos filmes, tem várias, né? Mas uma que sempre acreditam a Tolkien é o Sam falando lá no... Acho que é nas Duas Torres, se eu não me engano. É o Sam falando: porque existe bem nesse mundo e vale a pena lutar por ele. E, nossa, eu vejo tanta gente compartilhando essa frase e acreditando nela, Tolkien. E eu falo assim, e me incomoda nem tanto por estarem acreditando a Tolkien uma frase que ele não falou. Isso me incomoda também. Mas o que me incomoda mais é que eu falo assim, gente, Tolkien nunca escreveria isso. Tolkien nunca escreveria existe bem no mundo e vale a pena lutar por ele. Não porque Tolkien não acredita nisso, mas porque Tolkien diria isso de outra forma. Tolkien não era direto, sabe? Não que Tolkien desnecessariamente ficava dando voltas, né? É difícil explicar isso, é mais lendo mesmo. Inclusive, se tiver interesse lá no Compendium, tem um compilado de citações bonitas do Tolkien. Se você quiser, você pode dar uma olhada que você... Acho que lendo vai ficar mais fácil de entender, né? De como que Tolkien falava essas frases bonitas, mas sem ser muito direto, sabe? Porque quando você é direto demais, acaba ficando muito clichê. Só que o jeito que Tolkien falava, nossa, como eu disse, é único. E eu achei que o Eru falando aqui na música do Zainur justamente isso, por causa da dissonância de Melkor vai vir a maldade, vai vir a crueldade. Eu achei que não combina com Tolkien. Não combina com o Tolkien mais moderno, digamos assim, porque Tolkien nunca foi direto assim. Então eu até comentei isso, não sei se foi no último vídeo ou no penúltimo, do quão interessante é ver como que a escrita do Tolkien evoluiu. Ao mesmo tempo que ela é muito parecida, ela também é muito diferente. E ela é muito diferente nesses pequenos detalhes, sabe? Igual eu falei, às vezes as palavras usadas são diferentes no Tolkien de 20 anos pro Tolkien de 60. Às vezes a forma de construir as frases são diferentes. E não sei como é que eu chamaria isso, né? Mas até em questões como essa, né? Onde antes Tolkien era mais direto, era mais focado ali, não ficava dando tantas voltas, o Tolkien mais velho já não falava tão diretamente, né? Já deixava mais subentendido. E tá sendo uma experiência bem interessante. Mas como eu disse, quanto à história em si, não tem muitas diferenças, é praticamente idêntico, sabe? Realmente, como eu disse, fiquei muito impressionado com o quão parecido é. E os comentários no final, nem me lembro de cabeça, como eu falei, isso é 2, 3 páginas, não agregarem nada, na minha opinião. Inclusive as notas, aquelas notas do final, entre aspas, as notas de rodapé, que na verdade não é nota de rodapé, não agregarem absolutamente nada, sabe? Eu achei desnecessário. É interessante, de repente, para quem é estudioso, né, mais acadêmico, por assim dizer, pode ter sim um valor, mas assim, para um leitor comum não tem valor nenhum. O Christopher ele comenta, né? Essa história aqui tem 2 rascunhos diferentes. Tem 2 versões, né? Que são praticamente idênticas. E aí tem muita nota que ele fala, essa frase tá no primeiro rascunho, mas não tá no segundo. Essa frase tá no segundo, mas não tá no primeiro. E assim, são coisas que não agregam em absolutamente nada na história. Tem um índice de nomes, assim, meio que mostrando como que alguns nomes foram alterados. Mas assim, realmente não senti que não fez muita falta, não. A gente tem, contando as notas, 1, 2, 3, 4 páginas, contando as notas. Se for tirar as notas, são 3 páginas de comentários. Esse aqui realmente não agregou em nada, diferentemente do primeiro capítulo. Que o primeiro capítulo, sim, eu até comentei no último vídeo, né? Muita coisa que eu não tinha entendido estava sendo explicado nas notas e nos comentários do Christopher ao final. Mas isso eu acho que é até um reflexo do jeito que o capítulo foi construído, né? Porque, como eu comentei, o primeiro capítulo ele é muito mais denso. O primeiro capítulo tem muitos nomes de pessoas, nomes de lugares. Então ele é mais confuso mesmo. Então acho que até por isso que tem bastante comentários do Christopher para explicar muitas dessas coisas. Aqui, como o capítulo é bem simplesinho, a gente não tem nome de nada. É só um personagem conversando com o outro. A história em si da música do Zainur é bem direto ao ponto também. Acho que até por isso não tinha muito o que Christopher falar. Mas é isso, eu fiquei
terminei feliz o segundo capítulo desse livro, porque realmente eu fiquei levemente preocupado quando eu li o primeiro, porque eu falei, meu Deus, se o livro inteiro for assim, eu vou ficar maluco. Mas eu fiquei feliz que realmente o segundo capítulo é muito mais leve. E eu, inclusive, gostei bastante. Eu achei sensacional essa ideia de... Não sei se vai ser assim em todos, né? Mas eu achei sensacional essa ideia de começa o capítulo com 2 personagens conversando no tempo presente, por assim dizer, só que daí continua com a história sendo contada, né? Eu achei muito interessante. Se todo o capítulo for assim, tipo, Ariel encontrando algum elfo e o elfo parando pra contar uma história pra ele, e aí a gente vê na história, eu realmente acho que o Silmarillion ficaria muito mais legal se fosse assim. Eu realmente gostei muito dessa ideia. Achei uma pena que Tolkien tirou ela. Tá certo que ela tá intimamente relacionada à questão do mito pra Inglaterra, né? De que Tol Eressëa seria Inglaterra, e aí Ariel seria um marinheiro inglês que encontrou Tol Eressëa e tudo mais. Tá certo que tá intimamente relacionado a isso, e isso não combinaria com o Silmarillion tardio, porque Tolkien abandonou essa ideia de Inglaterra. Mas ainda assim eu acho que ele poderia ter dado um jeito de adaptar isso de outra forma, né? Sei lá, fala que o Ariel era um homem da Terra-média mesmo, sei lá, fala que ele era um Gondoriano da Terceira Era, um Gondoriano da Quarta Era que encontrou uma ilha élfica e ouviu essa história, eu não sei. Mas assim, eu acho que se ele tivesse feito essa adaptação, ainda que removendo por completo essa questão da Inglaterra, o Silmarillion teria ficado um livro muito mais gostoso de ler. Porque o Silmarillion, do jeito que ele é hoje, ele é um livro muito pesado. Muito pesado, eu digo assim, denso, né? É muita informação, muita informação. Então acho que se em todo início de capítulo a gente tivesse esse momento de leveza, se em todo início de capítulo a gente tivesse, tipo, volta pro tempo presente, ver a pessoa encontrando os elfos, eu acho que tornaria a experiência muito mais legal. Porque eu realmente estou gostando bastante de como está sendo isso. Eu tô com o capítulo 3 É isso mesmo, ó, eu tô com o capítulo 3 aberto aqui. E o início do capítulo 3 é... Então, quando o Rúmel terminou e ficou em silêncio, Ariel disse... Tananana. Então acho que realmente todo o capítulo vai ser assim, né? Começa com Ariel no tempo presente, se encontrando com algum elfo, e aí ouvindo essas histórias. Mas é isso, tô gostando bastante do livro. Como eu disse, melhorou muito o meu ânimo pro resto dele. E eu acho que eu vou... provavelmente fazer aí um vídeo... Tô fazendo um vídeo por capítulo, né? Acho que de 2 a 3 vídeos por semana eu faço. Hoje é terça-feira, eu acho que eu publiquei um... Acho que foi no sábado ou no domingo. Então acho que eu vou continuar nesse ritmo aí, publicando um vídeo a cada uns 2, 3 dias. E vamos ver se logo a gente acaba. Tá indo rápido, ó. Se você olhar o fitilho aqui, já foi bastantinho até, em 3 vídeos, 2 capítulos. Então acho que logo a gente termina esse livro e, quem sabe, adentra nos próximos da história. Mas é isso aí, até mais.